Olá, sejam bem-vindos novamente para mais um momento de reflexão, mais um momento de pensarmos juntos, de aprendermos juntos. E hoje eu quero falar sobre um tema muito polêmico, que são as Sagradas Escrituras e as descobertas científicas. Será que a ciência ela é incompatível com a religião e a religião ela é incompatível com a ciência? Primeiramente, o que é ciência? É um termo em latim, scientia, que significa conhecimento. Portanto, ciência é o campo da atividade humana que se dedica à construção do conhecimento sistemático, organizado, em relação aos fenômenos que nos cercam, em relação aos fenômenos da nossa vida. Então o homem, ele sente necessidade de compreender os acontecimentos em sua volta. E a partir dessa necessidade, então ele vai investigar, ele vai pesquisar, ele vai fazer ciência para buscar compreender de forma segura, de forma verdadeira, os fatos, desde os mais corriqueiros aos mais importantes que estão em nossa volta. Em vários momentos, agora fazendo uma comparação entre ciência e religião, e mais precisamente no cristianismo, porque no Brasil nós somos um dos maiores países cristãos do mundo. Nós temos aqui um grupo de evangélicos, católicos e algumas outras denominações que se intitulam cristãs. Portanto, a partir dessa teologia judaico-cristã, nós vamos fazer uma análise sobre essa controvérsia entre religião, ou mais precisamente o cristianismo, e a ciência. Em vários momentos, cristãos discordaram de descobertas da ciência. Durante a trajetória humana, a partir do momento em que o homem começou a fazer ciência e começou a dar explicações sobre os fenômenos que nos cercam na perspectiva cientista, os religiosos ou cristãos, na sua grande maioria, passaram a discordar das explicações dadas pela ciência. Por outro lado, existem casos de pessoas religiosas ou cristãos que, a partir da confiança nas Escrituras, eles fizeram ciência e descobriram grandes coisas e ficaram com seus nomes marcados na história da humanidade. Um dos exemplos que eu estou citando a vocês é Isaac Newton, o inglês. Ele viveu entre 1643 e 1727. Ele foi teólogo, astrônomo e físico. Ele acreditava na ação de Deus, na vida humana, na natureza e de um modo geral. Embora cristão, em muitas oportunidades, Newton ele contestava a igreja e as práticas da Igreja Católica, por discordar, através de estudos e pesquisas, de algumas afirmações que a igreja mantinha e que, de acordo com Newton, não correspondiam com a realidade. Por exemplo, Newton foi um exemplo de fé que descobriu grandes coisas, mesmo tendo fé na existência de um Deus que age sobre todas as coisas. Ele criou a primeira lei de Newton, que fala do princípio da inércia. A segunda lei de Newton, que fala do princípio da dinâmica. A terceira lei de Newton, que fala do princípio da ação e reação, foram descobertas importantíssimas para a humanidade e que não contrariam a Bíblia. Pelo contrário, a própria Bíblia testifica
desses princípios e das descobertas de Newton. Outro exemplo, eu pego aqui Galileu Galilei, que foi matemático, físico, astrônomo italiano. Ele foi um devoto católico. Fundou cientificamente a teoria heliocêntrica, que quer dizer o quê? Que o Sol é o centro da nossa galáxia, do universo, mas não necessariamente o universo como todo, mas precisamente da nossa galáxia, porque até então a igreja afirmava a teoria geocêntrica, ou melhor, a teoria de que a Terra era o centro do universo. Por quê? A partir da perspectiva humana, a igreja ela acreditava no geocentrismo, porque ela via que o Sol circundava os limites da Terra, e a partir disso a igreja acreditava que a Terra era o centro de todas as coisas. Outra coisa que fazia com que a igreja acreditasse no geocentrismo é o fato do ser humano habitar a Terra. Se Deus havia criado o homem, a sua imagem e semelhança, e o homem habitava a Terra, então a Terra seria o centro de todas as coisas. E Galileu Galilei, ele prova completamente o contrário. Através das suas descobertas, ele desmistificou lendas, desmistificou crendices que eram tidas como verdade absoluta e que depois se mostraram insustentáveis. Porque, na verdade, o centro da nossa galáxia é o heliocentrismo. Então, o Sol ele é o centro e os planetas circundam em volta do Sol. Então ele desmistificou muitas lendas, revolucionou a história e a ciência com a sua descoberta. Ele passou também a vida inteira em conflito aberto com o poder religioso. E por quê? A religião ela controlava rigorosamente a ciência do seu tempo. Então o que a religião afirmava era verdade absoluta e não poderia ser contestada, ainda que se tivesse evidências do contrário. Mergulhado no mundo da física e da astronomia, ele desmistificou muitas crendices e muitas inverdades do seu tempo. Ele foi obrigado pelas autoridades da Inquisição a renegar ou não confirmar publicamente, ou não confirmar as verdades que ele havia descoberto, ou as verdades científicas. Ele teve que renegar as verdades para não ser morto ou não sofrer a pena de morte pela Inquisição. Mais um pensador importante que tinha fé, que acreditava na existência de Deus, Blaise Pascal, que viveu entre 1623 a 1662. Pascal foi filósofo, teólogo, matemático, físico francês. Ele é o criador da teoria das probabilidades e da máquina aritmética. Ele era um crítico do racionalismo. É a vertente filosófica baseada na razão. Então ele vai dizer o seguinte, em sua obra intitulada Pensamentos, ele vai dizer que a existência de Deus, ela não pode ser baseada na razão. É dele a seguinte frase: é o coração que sente Deus e não a razão. Eis o que é a fé, Deus sensível ao coração. Mesmo não concordando com muitas afirmações da igreja, ele não negava a fé. Ele simplesmente entendia, como todos os outros que eu citei, que a igreja tinha, em alguns momentos, interpretações erradas da realidade. E tudo isso que esses pensadores disseram veio se confirmar futuramente.
Isso não tira a credibilidade da Bíblia. Isto serve para demonstrar que a Bíblia ela não entra em determinados assuntos, ou ela não entra de maneira esmiuçada em determinados assuntos. Por quê? Porque quando a Bíblia começa narrando sobre a criação, ela não começa explicando quem Deus é, ou querendo provar a existência de Deus, ou o início de Deus. A Bíblia já parte dizendo o que Deus fez, não quem Deus é. Em muitos momentos, ela não entra em peculiaridades para explicar detalhes, como, por exemplo, a teoria do heliocentrismo. A Bíblia, ela não, em momento algum, deu a entender que o geocentrismo era verdade, que a Terra é o centro do universo. Isso é uma compreensão humana. Isso é uma compreensão, ou era uma compreensão, dos líderes da igreja do passado, mas não tinha embasamento bíblico. É uma questão de interpretação. Mas hoje nós sabemos que o centro da nossa galáxia, o centro do, entre aspas, universo, é o Sol. O que faz com que nós acreditemos que a Bíblia e a ciência são compatíveis. Somente tem coisas que ainda não está no entendimento humano e também não está especificado biblicamente, porque a Bíblia ela não vai dar ênfase em todos os assuntos a todo momento. Não, pelo contrário, ela não explica muita coisa. Por quê? Essas muitas coisas é o homem que tem que descobrir, mas ela depois ela dá o veredito da verdade. Tanto é que esses filósofos, esses pensadores, hoje eles são considerados pela própria igreja. Então, em relação ao geocentrismo ou heliocentrismo, a Bíblia não diz nada se o Sol ou a Terra é que é o centro do universo. Isso é coisa para a ciência. A ciência que tem que solucionar e resolver esse problema através dos estudos. Essas e tantas outras coisas não são abordadas pela Bíblia. A investigação científica tem ajudado muitos cristãos a reavaliarem suas crenças do passado. Então, muitos cristãos, eles tiveram que se reavaliar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de crer, por causa dos avanços da ciência. Outro exemplo dessa questão é a criação do mundo, né? Os criacionistas, eles vão entender que o mundo é jovem, que tem por volta de 6.000 anos. Então eles começam a entender o mundo a partir da genealogia de Adão. Se nós formos comparar, a estudar as genealogias, nós vamos ver que o mundo tem aí entre volta de 6.000 anos. Só que, cientificamente, a Terra é muito mais velha que isso. Ela tem milhões e milhões e milhões de anos. Porque nós temos evidências de vestígios de acontecimentos, de fatos e de vidas que estiveram aqui na Terra milhares de anos antes do homem. Então a Terra não tem só 6.000 anos, como dizem alguns religiosos. Há questões que ainda estão a serem desvendadas, mas não há contradições. A Bíblia ela parte do princípio ali de Adão, mas ela não narra os acontecimentos anteriores a eles. Ela não afirma que não houve formas de vida na Terra anteriormente a Adão. Pode ser que a Terra, e provavelmente tenha, milhões de anos. É evidente que nós temos que acreditar que houveram dinossauros, que houveram 5 outras grandes extinções em massas anteriormente aos dinossauros. E isso há milhares ou milhões de anos. Até mesmo porque nós temos o petróleo. E o petróleo nada mais é do que os restos dessas vidas e desses períodos geológicos do passado. Então há evidências de que através do petróleo, por exemplo, que a Terra tem muito mais que 6.000 anos.
Existe um grupo de religiosos, ou também conhecidos como teístas, que eles vão dizer o seguinte, que a partir do livro, né, de Charles Darwin, A Origem das Espécies, que ele lançou em 1859, ou a teoria da evolução, como é popularmente conhecido, os teístas eles acreditam na ideia de que realmente a evolução é uma verdade, mas a revolução direcionada ou dirigida por Deus. Alguns cristãos aceitam essa ideia de que Deus estaria no comando dessa evolução. Então Deus, de acordo com a concepção teísta, ele teria criado algumas coisas e outras coisas ele permitiu que surgisse espontaneamente. Por exemplo, Deus teria criado a criação da matéria no princípio, a matéria elementar, a criação das formas de vidas mais simples, na criação do homem. No demais, a evolução teria acontecido pelos processos que a ciência descobriu e que afirma. Segundo os teístas, aprendendo como isto aconteceu, estaremos aprendendo o processo usado por Deus para a criação e o desenvolvimento das formas de vida. Já os criacionistas, eles não acreditam em nenhuma evolução. Para eles, tudo foi criado por Deus e todas as espécies já foram criadas com as determinadas características que lhes são peculiares. Não podemos negar a evolução, nem a micro e nem a macroevolução. Na questão da microevolução, que são pequenas mudanças ou pequenos desenvolvimentos dentro de uma espécie, nós podemos analisar a questão da adaptabilidade de alguns insetos em relação aos, por exemplo, inseticidas. Nós podemos ver as variedades de cores de plantas a partir do ambiente, do local em que ela está inserida. A microevolução, a questão da cor da pele, porque se a vida começou na África, os primeiros homens eram africanos, porque existe uma variedade de cores de pele? Através da adaptação no meio ao qual o ser humano se inseriu. Então isso seria uma evidência da evolução. Já a macroevolução é a ideia de que substâncias não vivas deram origem ao primeiro material vivo. E isso gerou, várias mudanças, várias características que deram origem ao homem. Muitos cristãos consideram destrutivos os argumentos da evolução das espécies. No entanto, a ciência não nega a Deus, nem a religião nega a ciência. Ambas se completam. A ciência, ela confirma muitas coisas sobre Deus, sobre a Bíblia, e a Bíblia, ela dá credibilidade em muitas coisas da ciência. Cada qual, no seu espaço de conhecimento, descobrem evidências através do tempo e não de acordo com os nossos interesses. A ciência, ela age de maneira isenta. O problema é sabermos fazer as conexões entre as duas áreas para compreendermos melhor as coisas. A partir disso, eu digo a você que não existe contradição, existe formas de entender que ainda não foram evidenciados nem pela ciência e nem foram aprovados porque estão em processo de análise, de estudos. Então a ciência, assim a ciência como a religião, elas procuram compreender e nos dar as explicações que nós necessitamos para o sentido da nossa vida. Tanto ciência quanto religião, elas se encaixam perfeitamente e podem viver em harmonia. A religião não nega a Deus, a falsa religião nega a Deus. A filosofia não nega a Deus, a vã filosofia é que nega a Deus. E a ciência não nega, ou melhor, Deus não nega a ciência. Pelo contrário, é através da ciência, muitas vezes, que Deus testifica
o que é certo e o que é errado. Eu agradeço você. Este é apenas um pequeno princípio da problematização do assunto, para que ele possa ser trabalhado em sala de aula de maneira mais aprofundada. Eu agradeço a todos, um grande abraço e peço, se puderem, assinem o canal. Muito obrigado.